O conflito entre Irã e Israel é um dos temas mais complexos e preocupantes do cenário internacional contemporâneo, envolvendo uma série de questões históricas, políticas, religiosas e geoestratégicas que se entrelaçam de maneira profunda e, muitas vezes, explosiva. Para entender o que está acontecendo hoje, é preciso voltar no tempo e compreender as raízes desse confronto, que vão muito além das notícias recentes de ataques aéreos e mísseis. O Oriente Médio, em especial essa região, é um caldeirão de tensões antigas, onde religiões, nacionalismos, interesses econômicos e disputas por poder se misturam e criam um ambiente volátil. O Irã, uma república islâmica desde 1979, tem uma política externa marcada por uma postura firme contra Israel, a quem considera um inimigo existencial, não apenas por questões territoriais, mas também ideológicas e religiosas. Israel, por sua vez, é um Estado que nasceu em meio a conflitos e tem sua segurança nacional como prioridade máxima, vendo qualquer avanço nuclear iraniano como uma ameaça direta à sua sobrevivência. Nos últimos meses, essas tensões atingiram um novo patamar. Israel lançou ataques aéreos direcionados contra instalações nucleares iranianas, numa tentativa clara de retardar o desenvolvimento do programa nuclear do Irã, que, segundo Israel e seus aliados ocidentais, poderia ser usado para a produção de armas atômicas. Essas ações israelenses foram vistas por Teherã como uma agressão direta, levando o Irã a responder com ataques com mísseis e drones contra alvos israelenses, incluindo cidades importantes como Haifa e Tel Aviv. Além disso, grupos aliados ao Irã, como os Houthis no Iêmen, passaram a atacar alvos israelenses, ampliando o conflito para outras regiões e criando um cenário de guerra regional. Essa escalada rápida e violenta preocupa não só os países diretamente envolvidos, mas toda a comunidade internacional, pois aumenta o risco de uma conflagração ainda maior, que pode envolver outras potências e destabilizar ainda mais uma região já marcada por instabilidade. A entrada dos Estados Unidos nesse conflito, especialmente com a Operação Midnight Hammer, que consistiu em bombardeios contra instalações nucleares iranianas, trouxe uma nova dimensão à crise. O envolvimento direto dos Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel, eleva o risco de um confronto mais amplo, envolvendo interesses globais e complicando as relações internacionais. A resposta iraniana não tardou. Ataques a bases militares americanas na região e uma repressão interna rigorosa contra opositores do regime. Essa escalada gera tensões que não se limitam apenas ao Oriente Médio, mas que reverberam no cenário mundial, afetando alianças estratégicas e o equilíbrio de poder. Rússia e China, que mantêm relações próximas com o Irã, observam esses movimentos com atenção e podem ser levados a atuar de formas que mudem ainda mais o tabuleiro geopolítico global. Esses conflitos não se refletem apenas em questões diplomáticas e militares. Eles têm um impacto direto na economia mundial, especialmente nos mercados de energia. O Oriente Médio é responsável por grande parte da produção de petróleo mundial, e a instabilidade na região provoca aumentos nos preços do combustível, afetando todos os países que dependem dessas fontes, inclusive o Brasil. Aqui, já sentimos o efeito no aumento dos preços dos combustíveis e dos fertilizantes, itens essenciais para o funcionamento da agricultura e da indústria, o que contribui para a alta da inflação e eleva o custo de vida da população. Isso demonstra claramente que, apesar de a guerra parecer distante, suas consequências chegam às nossas casas através do aumento dos preços e da instabilidade econômica. Além dos aspectos econômicos, o conflito traz uma grave crise humanitária. Cidades são destruídas, milhares de pessoas perdem suas vidas, outras tantas ficam feridas ou deslocadas. A violência indiscriminada afeta civis, mulheres, crianças e idosos, que muitas vezes são vítimas de ataques que deveriam ser proibidos pelas leis internacionais de guerra. Organizações como a ONU e a Anistia Internacional têm denunciado repetidamente crimes de guerra cometidos por ambos os lados, como ataques a hospitais, escolas e infraestruturas básicas. Isso levanta questões éticas profundas sobre o custo humano do conflito e sobre a responsabilidade das potências mundiais em buscar soluções que preservem a vida e os direitos humanos. No entanto, parece que interesses geopolíticos muitas vezes sobrepõem-se a essas preocupações, o que prolonga o sofrimento das populações locais. O Brasil, apesar de distante geograficamente, não está isento dos impactos dessa guerra.
Nossa diplomacia tem buscado manter uma posição de neutralidade, condenando a violência, mas ao mesmo tempo evitando tomar partido claro, especialmente em relação às sanções econômicas impostas ao Irã ou à postura agressiva de Israel. Essa posição tenta equilibrar interesses políticos e econômicos, buscando manter boas relações com países de diferentes blocos, mas também gera críticas tanto internas quanto externas, por parte de países que esperam um posicionamento mais firme do Brasil. A neutralidade brasileira é apoiada por uma parcela significativa da população, que prefere não se envolver diretamente em conflitos externos, mas também levanta dúvidas sobre a eficácia dessa estratégia em um mundo cada vez mais interconectado. Um cessar-fogo temporário foi alcançado recentemente, mediado pelos Estados Unidos, trazendo um breve momento de esperança para uma região marcada por décadas de conflito. No entanto, esse cessar-fogo é extremamente frágil e depende da vontade política e da confiança entre as partes, algo que ainda parece distante. A falta de canais de diálogo efetivos, o histórico de desconfiança e a presença de grupos radicais dificultam a construção de uma paz duradoura. Por isso, muitos especialistas alertam que o conflito pode se transformar em uma guerra por procuração, onde outras potências utilizam os atores locais para avançar seus interesses, ampliando ainda mais a violência e a instabilidade. É fundamental que, como cidadãos, busquemos entender o que está acontecendo nesse cenário tão complexo, pois a guerra no Oriente Médio não é um problema isolado, mas um fenômeno que afeta a economia mundial, as relações internacionais e, consequentemente, a vida de pessoas em todo o planeta. No Brasil, por exemplo, o aumento do preço dos alimentos, dos combustíveis e dos fertilizantes é um reflexo direto das tensões geopolíticas. Além disso, a imagem do país no cenário internacional pode ser afetada pela forma como se posiciona diante desse conflito, o que tem implicações para a diplomacia, o comércio e as alianças estratégicas. Refletir sobre a posição do Brasil nesse contexto é um desafio complexo que envolve não apenas aspectos políticos e estratégicos, mas também éticos. Devemos questionar se a neutralidade é a melhor alternativa ou se o país deveria assumir um posicionamento mais claro em defesa da paz e dos direitos humanos. A história nos mostra que os conflitos têm consequências devastadoras e que as decisões tomadas hoje podem influenciar o futuro de muitas gerações. A busca por soluções pacíficas, por mais difícil que seja, deve ser prioridade, pois só assim poderemos evitar o ciclo interminável de violência e sofrimento. Além disso, não podemos esquecer que, por trás das manchetes e das análises políticas, existem pessoas reais que vivem o drama da guerra, famílias que perdem entes queridos, crianças que crescem em meio à destruição e à insegurança, e comunidades inteiras que lutam para sobreviver. A empatia e a solidariedade são essenciais para que possamos construir um mundo melhor, onde a guerra não seja vista como inevitável, mas como algo a ser combatido com todos os meios possíveis, incluindo o diálogo, a negociação e o respeito mútuo. Portanto, é fundamental que a sociedade se informe com fontes confiáveis, que o debate seja aberto e consciente, e que a população participe ativamente das discussões sobre política internacional e segurança. O conflito entre Irã e Israel é um tema complexo, mas que deve estar presente na nossa consciência, pois ele influencia diretamente o futuro do planeta. A guerra no Oriente Médio é um lembrete doloroso de que a paz é um bem precioso que deve ser preservado com esforço, coragem e responsabilidade. Em resumo, o conflito entre Irã e Israel é um dos maiores desafios do mundo contemporâneo, que envolve questões históricas, políticas, religiosas e geoestratégicas, e que tem consequências diretas para a estabilidade global e para o nosso cotidiano. A escalada recente, com ataques aéreos, respostas militares, intervenção dos Estados Unidos e crise humanitária, exige atenção e reflexão. O Brasil, apesar da distância geográfica, sofre os efeitos econômicos e políticos desse conflito e precisa decidir sua postura diante dos acontecimentos. A paz é uma meta urgente, mas difícil, que exige diálogo, compreensão e vontade política.